E a ISA Energia começou a balançar o mercado novamente, agora avaliando nova oferta de ações que pode levantar 650 milhões de reais para a companhia. Sem falar que recentemente ela teve um lucro subindo mais de 6%, o que levantou a pergunta imediatamente para o mercado. Seria essa a hora de comprar as ações IZ4? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer uma avaliação para entendermos se esse é o momento de comprar as ações da ISA Energia, ou seja, sendo uma oportunidade ou uma cilada no momento. Entendendo qual é a recomendação do mercado, será que é para comprar ou para vender as ações? Quais as expectativas futuras e fatos relevantes? Entender quando a empresa deve fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos e, é claro, observar também se esse é o momento favorável para investir nas ações Z4 de acordo com a análise técnica, sempre de olho nas perspectivas futuras, considerando análise fundamentalista, notícias relacionadas e, como sempre, trazendo alertas aos investidores, além das projeções e preço-teto do ativo virtual também. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro, vamos começar dessa matéria importantíssima que saiu recentemente sobre a ISA Energia, avaliando uma potencial oferta de ações, onde essa transmissora já contratou o BTG Pactual como assessor financeiro para o possível follow-on. Lembrando que a ISA Energia é a antiga ISA-CETEP, ou seja, uma das empresas mais tradicionais do setor de transmissão elétrica aqui no país. E transmissão é um negócio conhecido por previsibilidade, onde a companhia recebe pela disponibilidade das linhas e subestações por meio da chamada RAP, que é a Receita Anual Permitida. Em outras palavras, isso insere muita previsibilidade para o caixa da empresa, o que traz conforto para os investidores. Mas ainda assim, isso não significa imediatamente que a empresa não precisa de capital. Pelo contrário, uma transmissora exige investimentos pesados antes mesmo de gerar receita. Primeiro vem a obra, licenciamento, equipamentos e financiamento. Só depois vem o caixa regulado pingando ano após ano. E é nesse contexto que a ISA Energia informou que a sua avaliação é de captar cerca de 650 milhões de reais por meio da emissão de novas ações preferenciais, ou seja, IZ4. Lembrando que ela também tem as ações ordinárias IZ3. E essa oferta primária, ela significa que a empresa emite novas ações e o dinheiro entra no caixa da companhia, diferente da oferta secundária, em que o acionista vende suas ações e o dinheiro vai para ele mesmo. Então, a oferta cria aqui uma operação que ainda não está decidida. Depende do mercado, aprovações, interesses dos investidores e também de condições macroeconômicas. Mas a mensagem acaba sendo bem clara. A ISA Energia, ela quer realmente se preparar para financiar a expansão e ganhar mais flexibilidade de capital. Onde essa matéria ainda destaca, só o que está certo é que, caso seja levada adiante, a oferta será destinada a investidores profissionais, mas os atuais acionistas da empresa terão prioridade na subscrição das novas ações. Então atenção aqui, porque isso é de extrema importância para o acionista. E ela também já convocou uma assembleia para o dia 24 de julho, tá logo ali, buscando alterar o estatuto social da empresa e permitir, entre outras coisas, a emissão de ações ordinárias e preferenciais sem seguir exatamente a proporção atual entre as classes. E aí é que a gente precisa falar sobre o impacto para o investidor. Afinal, essa notícia aqui ela tem dois lados. O lado positivo, que é justamente a empresa está buscando a sua fase de crescimento, evidenciado no primeiro trimestre do ano de 2026, em que a ISA Energia investiu cerca de 1,22 bilhão de reais, ou seja, uma alta de 10,3%, e ainda relatou um lucro líquido regulatório de 357 milhões de reais, ou seja, 6% superior em relação ao mesmo trimestre do ano de 2025. Então, traduzindo isso aqui para a nossa comunidade, existe uma agenda real de expansão em linhas, reforços e novos projetos. Captar capital pode realmente ajudar a financiar esse crescimento sem depender apenas da dívida, especialmente em um ambiente de juros ainda elevados, o que faz entender que essa atitude da empresa parece estar sendo bem pensada na saúde financeira dela, não necessariamente nos acionistas, mas sim na saúde financeira dela, que acaba sim de uma maneira indireta repercutindo também nos acionistas. Mas aí tem o lado negativo, que é esta parte que eu estou fazendo a ponderação. E essa parte é justamente o lado da diluição do acionista. Quando uma empresa emite novas ações, o número total de papéis aumenta, e se o acionista não acompanha a oferta, a fatia que ele possui proporcional da empresa diminui. É como colocar mais sócios na mesa. A empresa pode ficar mais forte, mas a sua participação individual fica menor se você não colocar mais dinheiro junto. O direito de prioridade ajuda a proteger o acionista atualmente, mas ele ainda vai ter que decidir se vale a pena aportar mais capital ou não vale.
E atualmente as ações IZ4, ou seja, as ações preferenciais da ISA Energia, aqui na periodicidade semanal, que equivale a um médio prazo. Em outras palavras, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo do TradingView, estamos vendo dados desde março de 2023. Em outras palavras, ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora. Afinal, cada vela dessa, conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E aqui temos claramente que a empresa teve uma forte valorização até o primeiro trimestre deste ano. Depois, correção, o que acaba sendo um caminho normal. Porém, com o anúncio da nova emissão de ações preferenciais, ou seja, o follow-on, o mercado parece não ter recebido muito bem. Ele devolveu tudo. Mas precisa lembrar também, a Bolsa de Valores, de uma maneira geral, está em queda. Então, é natural que ações defensivas corrijam em períodos de alta da Bolsa de Valores e subam em momentos de baixa. Pelo menos quando acontece incertezas no mercado, como é o que está acontecendo agora. E aqui o que estamos vendo de possibilidades. Bem, vimos claramente, como eu expliquei no vídeo anterior, que este fundo aqui foi anterior, ou seja, abaixo desse fundo aqui. Em outras palavras, a tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes. Basicamente, cada fundo tem que ser menor do que o próximo fundo e o próximo topo tem que ser maior do que o topo anterior. Isso é uma tendência de alta. E na tendência de baixa? O contrário. O topo tem que ser menor do que o topo anterior e o fundo anterior tem que ser maior do que o próximo fundo. Então, a expectativa aqui, como eu tinha explicado no vídeo anterior, continua sendo a mesma. O esperado, como eu havia mencionado no vídeo anterior, é realmente a continuidade desse movimento de queda para testar aqui os R$ 26,19 até os R$ 25,95. Quem assistiu o último vídeo sabe perfeitamente que eu havia trazido esta informação, que isso seria o mais provável. E agora, vendo que esta semana aconteceu dessa forma, aumenta ainda mais essa possibilidade, porque ela fez esse teste, inclusive passando os R$ 28,72, que é a resistência de preços, e o mercado rejeitou. Então, novamente, reforça essa possibilidade. Lembrando que a análise técnica não é show de adivinhação e nem tem bola de cristal. É o estudo do movimento dos preços, ou seja, o movimento mais provável. Lembrando sempre que a renda variável ela não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que a gente pode fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E eu tenho certeza que esses gatilhos te dão muito mais informação para você tomar a sua decisão, não é mesmo? Mas é importante lembrar, nada impede que as ações venham fazer esse movimento aqui nas próximas semanas e vir testar os R$ 31,06. Só é o menos provável. E para a ISA Energia, a companhia obteve a licença de instalação para o bloco remanescente do projeto Serra Dourada, que fica na Bahia. Com isso, ela pode iniciar as obras do trecho de 500 kW da linha Juazeiro 3 até Campo Formoso 2 e Barra 2. O projeto Serra Dourada integrado ao lote 1 do leilão de transmissão do ano de 2023, aquele que eu cobri aqui no Ativo Virtual e que fez muita diferença para a empresa porque houve implantação de cerca de 1.093 quilômetros de linha de transmissão, ainda por cima vai trazer 3 novas subestações e a ampliação de outras 3 já existentes. O investimento estimado da ANEEL de aproximadamente 3 bilhões 157 milhões de reais. É muito dinheiro que a empresa vai colocar no bolso assim que ela concluir esse trabalho aqui. E não para por aí. A RAP, que é a receita anual permitida da empresa, vai bater aqui 322 milhões de reais já no ciclo 2025 a 2026. Mas a entrada em operação mesmo está prevista para 2029. A grande questão é que essa empresa aqui costuma entregar muita eficiência para o mercado, principalmente para seus acionistas, porque ela entrega os seus projetos antes do prazo. Já houve projetos aqui que ela entregou com 7, 8 meses de antecedência. Ah, e lembrando, a RAP é a receita regulada que a transmissora tem direito de receber por manter os ativos disponíveis para um sistema elétrico. Então, em português, claro, é o aluguel regulado da infraestrutura de transmissão. Não importa quanto de energia ela está transmitindo, mas sim o tempo de disponibilidade dessa rede de transmissão. Atualmente, as ações EZ4 nessa cotação dos R$ 27,72, valoriza forte, 26% nos últimos 12 meses. E o PL, de graça, 7,77. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Para servir de referência, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam investir em empresas com PL de até 10 a 12 vezes. Então não tem dúvidas. Esse PL é muito baixo, até porque, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham aplicada aqui pelo Investidor 10, o preço justo da ação seria de R$ 51, ou seja, uma alta potencial de quase 85%. E até mesmo se comparar com a média do segmento em que ela está inserida, ou seja, energia elétrica, o segmento traz 8,02 no PL, e esse PL de 7,77 está sim muito convidativo. Se observarmos o próprio histórico do PL da companhia, está ligeiramente mais alto, porque a média histórica de 6,17, pelo menos desde 2016, e esse PL ligeiramente acima. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, ou seja,
6 anos nos últimos 10 anos que esteve acima, dando uma característica clara de quanto essa empresa vale de uma maneira geral. E se compararmos a média do pagamento de dividendos da empresa nos últimos 10 anos, ela pagou todos os anos. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, o ano de 2024 eu consigo ver que não teve pagamentos. Mas aqui é meia verdade. Ela só não pagou no ano de 2024, mas ela anunciou e pagou 2025 com os dividendos de 2024 também. Por isso que 2025 ficou com essa barra enorme aqui em relação a 2023. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual a gente não perde tempo não, a gente faz dividendos sintéticos o tempo todo. No grupo VIP de opções, onde eu e o meu time compartilhamos o que nós estamos fazendo, tanto opções quanto ações também. Nesse caso, fizemos 9 centavos por ação em Z4, utilizando apenas as ações que nós já temos em carteira, ou seja, é um dividendo que a gente consegue fazer mensalmente, além de comprar as ações com aquilo que eu chamo de compra premiada, ou seja, também uma outra forma de dividendo sintético, onde você informa para o mercado quanto você quer pagar e você recebe por isso. Então imagine o poder de você somar dividendos ordinários, extraordinários, aluguel de ações, dividendo sintético e compra premiada. É realmente transformador ao longo do tempo. De novo, só não tem enriquecimento da noite para o dia na Bolsa de Valores. E agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. E aqui, pessoal, vou ser bem claro. O lucro líquido projetado encolheu. Ele caiu por conta da repactuação do ARBSE que eu falei, para prestar atenção no número que iríamos falar dele novamente. E aqui chegou o momento. A queda de 440 milhões de reais. Mas eu não fiz a subtração inteira desse valor, que é o previsto, porque existem outros elementos aqui, que são as entregas dos projetos, os reforços e melhorias e outros elementos. E por isso que ele não caiu totalmente. Porque senão ia cair ali para a faixa de 1 bilhão, 1 bilhão e 100. Mas, à medida que o ano for passando, se a empresa realmente conseguir entregar mais reforços e melhorias e antecipação de projetos, com certeza esse lucro líquido projetado vai ser impactado positivamente. Mas estou sendo aqui, neste momento, como é o primeiro do ano de 2026, a revisão para o ano de 2026, estou sendo mais conservador. Então, 1,29 bilhão de reais, com um payout esperado de 75% e um DPA de R$ 1,46 por ação, quase R$ 1,47. Com esses elementos, se a empresa realmente garanti-los, podemos ir para a nossa pirâmide. A 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 36,71. Agora, o preço teto para 6% fica em R$ 24,47, 8% R$ 18,35 e 10% R$ 14,68. Lembrando que aqui existem 5 riscos que precisamos colocar na balança. Primeiro, que é o pico de alavancagem, ou seja, dívida líquida atingindo o patamar de 3,63 vezes o EBITDA, suga diretamente os balanços corporativos por conta do altíssimo custo da dívida. Então, por isso que é importante que realmente a Selic caia. Cenário macro hostil, ou seja, manutenção estrutural da taxa Selic na casa de 2 dígitos, acaba afastando do mercado acionário o investidor que busca rendimentos elevados, queda contínua da parcela do RBC até junho de 2028, como vimos, risco de execução, ou seja, choques pontuais de inflação do aço, do cobre ou de indisponibilidade de mão de obra, acaba estressando aqui a implantação de novas linhas Greenfield. E por fim, a concorrência em licitações, amplamente falado aqui no Ativo Virtual, comparando várias empresas inclusive. Mas vamos entender por que então esse duplo upgrade do Bank of America, o bancão gringo, nas ações da ISA Energia, que aliás, ele estava dizendo que a recomendação era de venda e passou direto para uma recomendação de compra, sem passar por aquela recomendação chamada neutra, que é quando a casa de análise ou o banco fica em cima do muro, o que significa dizer que se você já tem as ações, não faça nada, e se você ainda não tem, também não compre. Então ele saiu de venda, não passou pelo neutro e foi direto para compra, ou seja, está super otimista, até porque o preço-alvo foi reajustado também, de R$ 26 para R$ 35 até o final deste ano. E vamos entender os 3 motivos que fizeram com que ele recomendasse a compra das ações da empresa. O primeiro, realmente é o valuation, ou seja, segundo o próprio banco, a ISA Energia estaria sendo negociada a um preço atrativo para uma empresa de baixo risco, que é aquela história que eu expliquei do setor ultra perene sendo uma empresa bem gerida. A companhia tem um perfil defensivo, com menor sensibilidade à volatilidade do mercado do que outras empresas na Bolsa de Valores, por exemplo. Em outras palavras, o Bank of America ele se enxerga assim a ISA Energia como um ativo mais seguro do que o mercado parece estar precificando. Depois também, que é o segundo item, é o prêmio de risco. O banco ele está argumentando que a ação estaria embutindo um preço excessivo em relação a títulos públicos indexados à inflação, como as NTNBs. Hoje, que elas são conhecidas pelo investidor pessoa física como Tesouro IPCA+. Esse é um prêmio que acaba sendo uma compensação que o investidor exige para sair da renda fixa e assumir o risco da Bolsa de Valores. Se esse prêmio está alto demais para uma empresa de risco menor, a leitura é simples, a ação pode estar descontada. E o terceiro e último motivo, que inclusive é o mais interessante, é que a ISA Energia carrega possíveis gatilhos que ainda não estariam no preço. O principal
principal deles é o contencioso previdenciário bilionário com o governo de São Paulo, estimado aí em 2,7 bilhões de reais, que atualmente está em fase de renegociação judicial com o governo paulista. Mas vamos entender também o lado do risco, ou seja, por que essa venda bilionária pode provocar queda nas ações. E a verdade é que as ações da ISA Energia voltaram ao radar por causa da possibilidade de venda da participação relevante por um grande acionista que detém algo em torno de 20 a 21% da empresa. Caso esse investidor decida reduzir ou até mesmo vender parte da posição, o mercado pode enfrentar uma pressão vendedora forte no curto prazo. É claro que ele não vai despejar essas ações todas no mercado secundário, vai contratar um banco para fazer a intermediação e entregar para investidores profissionais, ou em cotas ou total. Mas aqui então está um detalhe importante. Essa pressão não teria relação direta com a operação da ISA Energia. A empresa continuaria sendo a mesma transmissora de energia, com contratos regulados, receita previsível e modelo de negócio considerado defensivo. O problema seria outro: excesso de oferta de ações na bolsa de valores, o que eu acredito muito pouco por essa razão que eu acabei de explicar. É como tentar vender muitos apartamentos iguais no mesmo prédio ao mesmo tempo. Mesmo que o prédio seja bom, o preço pode sofrer simplesmente porque apareceu oferta demais de uma única vez. De novo, esse é um momento que eu não acredito em um impacto nas ações por conta de uma participação tão relevante assim. A gente está falando de 20 a 21%. A empresa nem pode vender, despejar isso aqui de vez na bolsa de valores. Senão ela vai ter realmente problema com a CVM. Então essa é a minha opinião, mas você fica à vontade para comentar aqui no vídeo abaixo. E tem mais um detalhe importante. Em negociação com o BTG Pactual no segmento Necton, eu consegui negociar uma nova parceria e agora ampliada até mesmo para quem não é membro do canal. Lógico, quem é membro do canal pode conseguir benefícios ainda maiores, mas a verdade é que o Ativo Virtual fica fazendo isso mesmo, tentando novas parcerias para trazer mais oportunidade aqui para quem acompanha realmente o Ativo Virtual. E é muito simples, basta se cadastrar, depois vai receber um contato, então começar a investir. Aqui tem redução de taxas e muitos benefícios que o BTG Pactual vai oferecer aqui para você, dependendo do seu perfil de investidor, é claro, porque precisa verificar qual é a campanha que está disponível no momento que você fizer o contato. Basta acessar lp.ativovirtual.com.br/BTG. O link também vai estar na descrição. E aí basta preencher esse formulário aqui, poucos dados e solicitar o seu convite. Mas só deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da ISA Energia e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.